rebeldia boa, necessária. Isso, é verdade. Agora, com relação à prática 3, Estamos no ar já. Podem começar. Ok. Bom dia. Nesta manhã, a enfermagem une a sua voz para pedir ao governo de Goiás para que sancione o projeto de lei 5161 de 2009. Nessa live do Sim de Saúde, quero destacar a nossa voz, a voz da enfermagem. A primeira voz, sempre juntos a saúde luta e resiste. A segunda voz, unir para fortalecer. A terceira voz, juntos somos fortes. E para unir as nossas vozes, eu quero chamar a professora Ivete, presidente do Corém Goiás, para uma breve saudação, que ela vai estar também nesta live contribuindo, né? Para a gente, de que forma podemos dar o grito diga não à jornada exaustiva da enfermagem. Bom dia, Ivete, seja bem-vinda à nossa live. Bom dia, Erivânio, bom dia, Roberta, bom dia a todos do Sim de Saúde, do CIEG, das demais entidades da enfermagem, a Benfo, a BEM, a BENA, enfim, todos aqueles que estão na linha de frente das entidades, lutando pelas melhores condições de trabalho e pelo exercício de enfermagem ético, comprometido, regular, dos nossos profissionais. E bom dia a todos que estão no Face nos acompanhando. É uma satisfação estar aqui representando o plenário do Conselho Regional de Enfermagem para ter esta conversa via as mídias sociais com os profissionais de enfermagem. Essa tem sido uma prática inovadora desse momento peculiar da vida de todos nós, mas que tem surtido um efeito benéfico, da possibilidade de termos um contato com um número maior de colegas profissionais de enfermagem. Então, bom dia para todos vocês. Iniciamos aqui já desejando que a gente tenha uma conversa aqui bem satisfatória e esclarecedora em relação à jornada de trabalho. Obrigado, Ivete. De forma calorosa também, já citada também, está conosco a enfermeira presidente do Sindicato dos Enfermeiros e Enfermeiras do Estado de Goiás, Roberta. Com você, bom dia, seja bem-vinda e acolhida neste espaço. Bom dia, meus colegas, bom dia, Erivânio, bom dia, Ivete, colega Erivânio, né? Colega de luta, sindical há muitos anos. Obrigado pelo Sim de Saúde por essa oportunidade, né? O Sim de Saúde sempre com esse comprometimento mesmo, né? Com a categoria. Ivete, né? Nossa presidente do Conselho. É sempre uma satisfação imensa estar, né, com vocês, participar das atividades, né? Bom dia a todos que estão nos assistindo, a todos os profissionais, enfermeiros, técnicos e auxiliares. Assim como a Ivete falou, né, nós estamos em adequação, né, que agora nossos encontros eles são online, né, e isso, por um outro lado, tem permitido que mais pessoas participem, mais pessoas acompanhem, né, que talvez não pudessem acompanhar de forma presencial, né, talvez o colega que está aí, às vezes, né, no horário de descanso, que está no intervalo do plantão, né, consegue, inclusive, acompanhar essas atividades. Isso é muito importante. E nós vamos estar nesse momento aqui, nesse período, para poder falar um pouquinho, né, sobre o projeto de lei 5161 de 2019, né, e esclarecer algumas dúvidas da categoria. Obrigada. Obrigado, Roberta. Agora é minha vez, né? Eu vou fazer minha breve saudação e também uma apresentação já da introdução, está apresentando alguns destaques, né? Para eu, né, Erivânio,
Herculano da Silva, sou técnico de enfermagem há 27 anos já, né? Estou secretário de organização política e base do Cine de Saúde. Então, assim, com muita alegria, né? Eu estou aqui nessa atual gestão e quero, neste momento, fazer a construção desse destaque e depois, logo, assim, estar ouvindo a exposição da professora Ivete, da enfermeira Roberta, né? Sobre esse projeto de lei que tanto é esperado pela enfermagem, né? Que tem uma luta nacional também, uma pauta, né? E aqui em Goiás está sendo puxado também a continuidade do fortalecimento dessa pauta das 30 horas da enfermagem e a importância dessa pauta que as expositoras vão dizer muito bem, assim, qual é a importância dessa 30 horas da enfermagem para nós. O primeiro destaque eu gostaria de colocar sobre a importância de representar um sindicato de luta e que a luta da enfermagem constrói para o futuro da sociedade, entrelaçada com a história do Sim Saúde, e que no dia 10 de setembro que passou agora, completou 31 anos, né? A história do Sim Saúde, praticamente no mesmo período do Sistema Único de Saúde, né? Nesse destaque, a importância da equipe multiprofissional da saúde, que faz, né, presente com todas as categorias, e dentro da enfermagem teremos enfermeiros, enfermeiras, auxiliares e técnicas de enfermagem, né? E em cima dessa hashtag Assina Caiado, 30 horas já, né? Em cima desse movimento que nós podemos, a partir... Já existe já construções de várias ações para diga não à jornada exaustiva da enfermagem, né? E nessa luta também eu estou membro da Comissão Política Parlamentar do Fórum Nacional 30 Horas, representando a CNTSS, né, com as demais representatividades da enfermagem brasileira, incluindo aí o COFEM, a CNTSS, a Federação Nacional de Enfermagem, né, também a ABEM, a ANATEM e a NF, Executiva Nacional dos Estudantes de Enfermagem. Um outro destaque, e também para mim não ficar muito, e depois eu faço mais uns outros destaques de acordo com o que nós for fazendo as interações, eu gostaria de estar fazendo um destaque à importância desse projeto de lei sendo sancionado o princípio da isonomia na administração pública deste Estado, né, estará sendo respeitado, e o governo do Estado de Goiás demonstrará para a sociedade a valorização dos profissionais de enfermagem, porque há uma discrepância, né, nas contratações com a jornada de trabalho e outras situações. Então, assim, eu gostaria de estar passando para a Ivete, estar falando dessa importância, mas eu gostaria também de chamar uma atenção tanto para nós que somos profissionais da enfermagem, quanto também aquelas pessoas que estão nos assistindo via Facebook sobre este momento, quando a gente fala das representatividades da enfermagem. A professora Ivete vai poder, junto com a Roberta, acrescentar no que eu vou estar dizendo, esse momento das representatividades e a diferenciação dessas atividades. Então, a professora Ivete vai estar falando um pouco de como aconteceu a construção desse projeto de lei, de forma que puxou junto com as entidades que vem junto com o Corém, e tanto eu quanto a Roberta vamos trocar um pouco a bola dentro desse campo sindical, né? Ela como presidente do CIEG e eu como um dos diretores do Cine de Saúde, iremos estar falando do mesmo assunto, mas com cada um com essas bandeiras e mostrando a importância que o Corém tem
nessa pauta e a importância do sindicato e as outras entidades também. E com muita alegria, para poder fazer essa exposição, vamos estar, então, agora ouvindo, né, e participando com seus comentários e com as suas contribuições também nos links que está disponível na transmissão. Com vocês, a presidente do Corém Goiás, professora Ivete. Obrigada, Erivânio. Novamente cumprimento todos os internautas que estão nos acompanhando pelo Facebook. E eu quero iniciar essa fala esclarecendo aos colegas que a iniciativa, né, dos encaminhamentos pela jornada de 30 horas tem sido histórica na enfermagem brasileira, na enfermagem do estado de Goiás, na enfermagem do município de Goiânia e dos outros municípios que compõem o nosso estado. E ela é uma bandeira, além de histórica, é uma bandeira que ela diz respeito ao mundo do trabalho. É uma bandeira, por essência, sindical, mas que a enfermagem, em sua articulação de entidades, sempre entendeu que era uma bandeira que não poderia ser levada sozinha, que precisava de unidade das entidades, das organizações da enfermagem, para poder ter força para caminhar. Eu tenho uma trajetória na enfermagem, que eu costumo dizer, né, já de um determinado tempo longo. Eu me formei em 1980 e, desde então, eu milito nas entidades e nos movimentos da enfermagem, e, desde então, nós lutamos por 30 horas. Nós já tivemos as 30 horas aprovadas no Congresso Nacional por 2 vezes. Uma vez, e todas as 2 vezes foram vetadas pelos presidentes da época. No governo Figueiredo, que muitos dos que estão nos assistindo talvez não tenham nem nascido ainda, e depois no governo do Fernando Henrique Cardoso. Né? E a movimentação para se chegar no Congresso Nacional e aprovar sempre foi uma movimentação coletiva das entidades articuladas para isso. E, a partir de 2000, nós retomamos, todas as vezes que foi vetado pelo presidente da República, nós não tivemos força suficiente no Congresso Nacional para derrubar o veto. Então, nos rearticulamos, entramos com novos projetos de lei. E estamos no Congresso Nacional com um projeto de lei coordenado, toda a articulação pelo Fórum Nacional das Organizações de Enfermagem, que o Erivânio acabou de relatar, uma articulação enorme, né, que envolve não só a Frente Parlamentar em Defesa da Enfermagem, envolve todas essas entidades que ele relatou, para que a gente possa caminhar nacionalmente com a jornada, o projeto de lei da jornada de trabalho. E esse encaminhamento é que possibilitará que todos, das empresas públicas, privadas e filantrópicas, possam ter 30 horas em todos os municípios do Brasil. No entanto, como uma estratégia de pressão, de organização e de conquista da categoria, o Fórum Nacional reverberou para os fóruns estaduais que nós buscássemos também, aqui nos estados, uma campanha de 30 horas para que a gente fosse avançando gradativamente nessa caminhada. E hoje nós já temos 10 estados que têm jornada de trabalho de 30 horas, cada um com a sua peculiaridade, e mais de 100 municípios no país, que também têm a sua jornada regularizada de 30 horas, com as especificidades de cada município. Então, esse histórico é importante relatar para que as pessoas fiquem esclarecidas de qual é a caminhada que a gente vem trabalhando. E aqui, em Goiás, né, no ano passado, no lançamento do movimento Meu Sinal, nós, entidades organizativas, nos articulamos e fomos ao parlamento buscar apoio para encaminhar a jornada de 30 horas do estado de Goiás, tanto no parlamento do município como no parlamento do estado. E, particularmente no estado, nós tivemos o apoio deste deputado, Vinícius Cirqueira, que sensibilizou-se pela causa, é um deputado da base do governador, e isso é importante, e que nos apoiou para que nós pudéssemos lançar este projeto de lei,
onde no projeto original contemplava as empresas públicas, privadas e filantrópicas. A nossa intenção sempre foi de envolver toda a enfermagem numa conquista da jornada de trabalho. Na tramitação do projeto de lei, foi levantado pelos próprios parlamentares nas comissões as dificuldades de se aprovar um projeto de lei que teria vício de origem, porque o parlamento estadual não pode regular jornada de trabalho de empresa privada, nem de empresa filantrópica. E aí, uma deputada na Comissão de Constituição, em uma das comissões, na Comissão Social, ela fez um substitutivo onde rompia-se com este vício de origem, porque o Estado pode, sim, regular a jornada de trabalho dos seus trabalhadores e daqueles contratados pelo Estado. Por isso que o projeto de lei ele envolve os servidores públicos estaduais e aqueles ligados às organizações sociais contratadas pelo governo do Estado. E assim foi possível articularmos com os deputados para a tramitação desse projeto de lei. No início da pandemia, buscamos os parlamentares para novamente conversarmos com eles da importância de valorizar o trabalho da enfermagem nesse momento tão peculiar da vida dos profissionais de enfermagem no enfrentamento da Covid-19. Com o apoio do Fórum dos Conselhos Regionais da Área de Saúde, com o apoio do Sindicato dos Enfermeiros, do Sindsaúde, nós voltamos ao Parlamento Goiano, tivemos audiência com o presidente da Assembleia Legislativa, e tudo isso que eu estou falando está divulgado nas redes sociais. Eu estou apenas relembrando aos colegas qual foi a trajetória. E o mês passado, o presidente da Assembleia Legislativa fez um compromisso conosco de agilizar todas as pautas da área de saúde que estão tramitando dentro da Assembleia e que podem melhorar as condições de trabalho dos profissionais da área de saúde, da enfermagem e dos demais profissionais. E nós insistimos na necessidade de tramitar com agilidade os projetos da enfermagem. E nós lançamos no lançamento do meu sinal, foi entregue ao Parlamento Goiano o projeto de lei das 30 horas, o projeto de lei do descanso digno, para que nos hospitais, nas instituições onde há plantão de 24 horas, o profissional possa ter um local específico para descansar com dignidade, e o projeto de lei que proíbe o ensino de enfermagem exclusivamente à distância. Foram esses 3 projetos de leis que nós encaminhamos junto ao Parlamento Goiano. E tivemos, né, com essa articulação, a conquista de que o projeto de lei das 30 horas avançasse mais rapidamente. Foi, na mesma semana, ele foi a primeira e a segunda votação, foi votado por unanimidade dos deputados presentes nas sessões, e agora foi encaminhado ao governador Ronaldo Caiado, e nós estamos nessa campanha de sensibilizar o governo do Estado para sancionar o projeto. Então, foi esse, rapidamente, o histórico, né, de tramitação do projeto de lei, e que nós precisamos do envolvimento e da pressão da categoria para que a sensibilidade do governador seja manifesta sancionando esse projeto de lei. E ressalto, a iniciativa deste projeto de lei não é uma iniciativa de uma só entidade. Essa iniciativa do projeto de lei, assim como a organização e o lançamento do meu sinal, as articulações todas feitas dentro do Parlamento Goiano, é o resultado da unidade das organizações de saúde e da enfermagem. Sem unidade, sem fortalecimento dessa articulação, nós não conseguiríamos andar sozinhos. A enfermagem tem esta comprovação nacionalmente e historicamente. Todas as conquistas que nós tivemos porque estivemos unidos enquanto organizações, enquanto categoria, para poder alcançá-las. E ainda temos muito para caminhar e para alcançar. Eu acho que, Erivânio, assim, rapidamente,
né? A Roberta pode fazer uma complementação aí, era essa abordagem inicial de esclarecimento que eu gostaria de fazer para a categoria. Você quer falar, Irivane? Posso. Então, Ivete, eu acho que isso que você falou assim, é muito importante, muito pertinente, para as pessoas entenderem, para quem está acompanhando, né, poder entender que aqui em Goiás, né, as entidades representativas da enfermagem, elas caminham juntas, né, e aí nós estivemos, né, juntas por vários momentos na Assembleia, pedindo, inclusive, pauta de votação para o projeto, né, junto com o presidente da Assembleia, junto com o propositor do projeto, Vinícius Cirqueira. Né? Então, assim, esse é o resultado da articulação das entidades, da articulação do Corém, com o Sindsaúde, com o CIEG, com a ABEM, né, com todas as entidades representativas da enfermagem. Né? Então, a gente sempre frisa a importância do reconhecimento, né, das entidades no fortalecimento da categoria, né, porque são esses avanços, né, que a gente pretende, né, encaminhar, vamos dizer assim, né, e eu acho que é importante falar isso para entender que o projeto nasceu agora, né, não nasceu, né, no meio dessa pandemia, não foi isso, já um projeto do início do ano passado, como você falou, e aí, como é um projeto de lei, tem todas as tramitações, é um processo, né, um pouco moroso, e que, inclusive, até nos surpreendeu, né, porque com um pouco mais de um ano já foi, inclusive, aprovado em segunda votação, e agora o que nós precisamos é dessa mobilização da categoria, né, como uma forma de pressão mesmo, né, para o governador assinar esse projeto. Então, hoje nós vivemos um cenário muito complexo no Estado. Como você disse, Ivete, esse projeto ele vai abranger toda a rede pública, né, e os hospitais geridos por organizações sociais. Hoje nós temos no Estado mais de 20 hospitais estaduais geridos por OS, geridos por organizações sociais distintas. Né? E cada uma, gente, tem um valor de salário, paga um valor, cada uma contrata por uma carga horária. Então, isso não é regulamentado. Então, nós temos cargas horárias de 36 horas, de 42, de 44 horas semanais. E esse projeto, ele vem, né, para dizer o seguinte, vamos fazer 30 horas. Por quê? Porque a categoria precisa desse reconhecimento. É uma categoria que é cansada, sofrida, porque a grande maioria de nós temos 2 vínculos de emprego, e aí a gente pensa, trabalhando numa carga horária de 12 por 36, com 2 vínculos empregatícios, né, esse trabalhador trabalha todos os dias, ininterruptamente, sem um dia de descanso na semana, e isso causa, né, um adoecimento físico, mental para esse trabalhador. Então, em busca de uma qualidade de vida, de uma qualidade de trabalho, né, que a gente busca essa aprovação, né, e aí a gente insiste, né, para que todos façam adesão a essa campanha do Assina Caiado, para que a gente pressione e consiga que esses trabalhadores, inclusive das organizações sociais, né, façam a carga horária de 30 horas. A gente vem num cenário muito complexo, né, no cenário estadual, com as terceirizações das unidades. Hoje em dia, nós temos, inclusive, as quarteirizações das unidades, a entrada de cooperativas de trabalho também, e tudo isso faz com que haja uma precarização do trabalho, uma precarização nas relações de trabalho. Tudo isso diminui, né, os direitos desses trabalhadores. Além, né, desse cenário estadual, né, nós vivemos o cenário nacional, né, e aí a gente tem reforma trabalhista de 2017, reforma previdenciária de 2019 e agora reforma administrativa. Então, todas essas reformas, elas vêm para diminuir ainda mais os direitos dos trabalhadores. Então, esse é um importante passo, né, para que a gente consiga, né, dar a esses trabalhadores, né, um pouco de dignidade mesmo, quando se regulamenta a sua carga horária.
Nós temos o projeto de lei nacional, como a Ivete disse, que é de 2000, que é o 2295 de 2000. Né? Esse projeto já foi votado e foi por 2 vezes, né, vetado pelo presidente, como a Ivete falou. De 10 anos para cá, já tem mais de 300 de inclusão de pauta, projeto de votação, alta para votação, mas as aprovações em nível estadual, elas são extremamente importantes, até mesmo para que haja uma pressão no nível nacional para que esse projeto nacional seja aprovado. Né? E sendo aprovado, ele passa a valer também, né, para quem é seletista, né? Para as instituições filantrópicas, para as instituições privadas, né? Então, é um importante passo para que a gente consiga pressionar também a aprovação do projeto em nível nacional. É isso, Erivânio. Coisa boa. Então, eu gostaria de fazer mais uns outros destaques aí, mas já agradecendo as contribuições que chegaram até aqui, né? E eu achei muito interessante a Ivete puxar, né, toda essa unidade que as entidades representativas elas fazem, e, ao mesmo tempo, eu gostaria de estar, assim, mencionando que essas vozes juntas, com as entidades hoje, elas representam, a nível nacional, um exército, um efetivo de profissionais da saúde, da enfermagem, de 2.349.027 para mais de profissionais da enfermagem, dividido entre auxiliares, técnicos, enfermeiros e obstetrizes. No estado de Goiás, essa voz ela é composta por mais de 62.374 profissionais da enfermagem. Não é pouco. Então, ainda a gente observa, às vezes, que essa jornada exaustiva, ela tira de nós a politização. E nessa live eu não poderia deixar de chamar nós, classe de enfermagem, a importância da politização com que a Ivete falou das nossas pautas de interesse. Porque hoje nós estamos falando da jornada 30 horas, mas nós temos também em pautas que a própria Roberta comentou um pouco das disparidades e das desigualdades relacionadas ao salário, a questão econômica, né? E, para isso, eu gostaria também de estar mencionando, dentro dessa questão econômica, e logo depois passando por mais uma fala e as considerações finais das nossas debatedoras nesta manhã, a questão econômica com as 30 horas, quando os setores do governo vêm alegando, né, que causa impacto financeiro negativo, né, e que traria prejuízo, é inconsistente esse argumento. E nessa construção desse dia, não podemos dormir com essa negação. Por quê? Se não conseguirmos abordar este assunto, iremos produzir um documento para ser socializado pelas nossas redes sociais, como a Ivete bem dito, né, que várias informações estão nas redes sociais, mas nós precisamos, depois, pós-pandemia, nos estreitar os nossos laços e nos aproximar mais sobre as pautas dos nossos interesses. E que também está tanto no site do Corém Goiás, quanto também está no site do COFEM, da nossa enfermagem. Então, se nós não conseguirmos abordar todos os assuntos, que são muitos, a gente vai estar, dessa construção dessa manhã, produzindo um documento nesse sentido. E nisso eu gostaria, então, de fazer algumas provocações,
porque das justificativas que são feitas pelos gestores e que o impacto é muito grande, mas é preciso ser avaliado o discurso da gestão. Qual o impacto na saúde física e mental dos trabalhadores da enfermagem? Quais os índices de absteísmo da enfermagem? E que isso representa, e o que isso representa na jornada exaustiva. Por que 30 horas já? O quanto tem acontecido agora com a Covid-19, e é fato, a associação entre o adoecimento pela doença ocupacional desses profissionais, se tivesse um menor tempo de exposição, certamente eles teriam uma qualidade de vida muito melhor. E um outro destaque, e logo passando também, voltando a palavra às nossas debatedoras, eu não poderia deixar de fazer o destaque às 30 horas na enfermagem, o impacto positivo dela, inclusive para a sociedade, na prevenção e redução dos riscos de contaminação. Porque com as jornadas exaustivas da enfermagem, sendo infectados estes trabalhadores, acabam infectando também os seus familiares. E isso, uma cadeia que se multiplica em relação ao serviço de saúde pública. Então, sendo assim, sem estender muito a minha fala, eu não poderia deixar de falar sobre essa questão econômica muito bem exposta pela enfermeira Roberta e também, ao mesmo tempo, essas principais pautas de interesse com todo o histórico de luta que talvez muitas das vezes essa jornada exaustiva ela faz com que muitas das vezes a gente ouvir o colega profissional de enfermagem falar assim, e o que faz o Corém? E o que vale esse sindicato? Né? Desde já, assim, eu faço essa abordagem sem nenhum sentimento negativo, sem nenhum sentimento de oposição a quem faz esse tipo de exposição, mas a melhor forma de nós conhecer qual que é a importância das entidades representativas é entrando para dentro delas, é aproximando, é participando de todos esses atos de convocação. Se a gente observar no site do Corém Goiás, quantas vezes o Corém Goiás disponibilizou apoio logístico, apoio de alimentação, para que pudéssemos chegarmos até Brasília para poder participar de todas essas ações de construções com os fóruns, com as entidades representativas. Desculpa se eu falei muito, mas eu devolvo a palavra para a Ivete, trabalhando um pouco sobre essas questões econômicas, quando se fala desse impacto, e que nós não podemos deixar que a questão econômica ela seja um problema, porque de tudo isso que nós estamos falando, 30 horas da enfermagem é qualidade de vida. 30 horas de enfermagem é defender a vida, e é defender a vida dos nossos pacientes, daquelas pessoas que a enfermagem no dia a dia lida 24 horas por dia, e também a própria vida de cada um de nós profissional. Com você, Ivete. É isso mesmo, Ervânio. Não existe dicotomia entre a luta das 30 horas e a luta de piso salarial. Elas são lutas conjuntas e nós nunca dissociamos. Nós, enquanto entidade, organização representativa, nós sempre aliamos e colocamos para os nossos colegas da necessidade de ter uma jornada de trabalho que possibilite hora de descanso, possibilite qualificação, possibilite lazer, possibilite organizar a vida interna, psíquica, para o enfrentamento de outra jornada de trabalho, com a questão do piso salarial, que tem a mesma tramitação que nós colocamos aqui da jornada de trabalho. Para termos um piso salarial, precisamos que ele seja aprovado no Congresso Nacional e sancionado pelo presidente da República. E o que é que eles sempre alegam, tanto no Congresso Nacional quanto no
executivo é que não tem recursos para tal, que o impacto vai ser muito grande, porque nós somos 2 milhões, né, mais de 2 milhões de profissionais de saúde e de enfermagem, e no estado de Goiás, mais de 60 mil profissionais de enfermagem. Então, eles alegam impacto financeiro, mas que nós sabemos que esse impacto ele será imediatamente reduzido pelas condições de assistência que é possível dar, pela diminuição do absenteísmo, pela diminuição das condições de precariedade, produzindo mais e melhor, né? Então, essa visão de que o impacto financeiro ele é muito desastroso para o empresário, isso para a gente não é argumento, porque nós sabemos o quanto necessita-se de profissionais de saúde dentro das unidades, quanto se necessita, não se respeita o dimensionamento de profissionais de profissionais de enfermagem dentro das unidades. Então, o lucro para o empresariado da rede privada é que diz quantos serão contratados, por isso a gente tem que entrar na justiça e temos muitas ações judiciais em curso, né? Para o serviço público, o impacto financeiro ele pode ser absorvido, sim, porque da mesma forma que passa o recurso para as OS contratar, os profissionais podem ser contratados diretamente por concurso público, e na rede filantrópica também. As doações que são feitas para a rede filantrópica, né? A isenção de encargos sociais e de impostos que é feita para a rede filantrópica, absorve de uma forma tranquila a diminuição da jornada de trabalho dos profissionais e um piso salarial digno. Então, isso nós sempre defendemos. E a outra coisa, Erivânia, que para mim é muito tranquilo, enquanto gestora do Corém, enquanto dirigente deste conselho, né, no segundo mandato. As cobranças que são feitas ao conselho eu recebo com muita tranquilidade, mas bastante tranquilidade, respeitando o posicionamento de cada um e de cada uma que faz a cobrança, porque nós nunca deixamos de fazer. Então, eu tenho a tranquilidade de todas as vezes que é cobrado, o que é que o Corém faz, de mostrar para os colegas o que é que o Corém tem feito. Nós temos relatórios de gestão aprovados, né, por todos os órgãos de controle, o Tribunal de Contas da União, o TCU aprova todos os anos nossos relatórios do ponto de vista formal. E do ponto de vista de comunicação para a categoria, também, semanalmente, nós prestamos conta do que fazemos nas redes sociais, no site, no portal da transparência, né? Então, eu tenho muita tranquilidade em perguntar o que é que o Corém faz, eu dizer para o Corém, em que aspecto você quer essa resposta? No aspecto político, no aspecto operacional, no aspecto gerencial, no aspecto de articulação com as entidades, para todos eu tenho com muita tranquilidade a resposta, porque nós fazemos muito por essa categoria e precisamos fazer mais. Essa é que é a grande questão, porque somos muito, né? Somos 60 mil, não podemos atender especificidade individualizada, mas buscamos atender aquilo que dá resposta à categoria como um todo. Então, a luta, né, pelas condições de trabalho, pelas condições de salário, pela jornada digna, contra o ensino à distância, contra essas faculdades que é uma luta que a gente tem permanente pela qualidade do ensino, porque a gente sabe que tem muitas faculdades que não dão uma qualidade na formação para que o profissional, o enfermeiro, possa exercer, né, a sua profissão qualificada. As escolas profissionalizantes, da mesma forma, né? Nós temos muitas escolas profissionalizantes excelentes, mas temos escolas que todo dia chegam denúncia no conselho de que não está dando uma formação para o técnico auxiliar de uma maneira que ele exerça faça o exercício profissional qualificado. Então, todas essas demandas nós acolhemos e nós temos respostas para os colegas em relação a isso. Por isso que eu tenho muita tranquilidade com as cobranças, né? Por outro lado, essa questão da crise econômica que alegam que nós estamos vivendo, né? Ela existe, né? Porque estamos vivendo um momento de pandemia e está óbvio, né? A inflação, né, a majoração de preços,
uma repercussão internacional de tudo isso. Mas ela não é motivo para se prejudicar mais ainda os trabalhadores e as trabalhadoras, particularmente da saúde. No mundo inteiro, os profissionais de saúde, os profissionais de enfermagem, vimos recentemente na França, depois nos Estados Unidos, apesar da pandemia, foram para a rua, se mobilizaram nas suas entidades, pedindo valorização profissional. Porque o mundo do capital ele sempre tende a desvalorizar o trabalho de quem está, né, realizando e produzindo, porque nesse momento em que eles precisam majorar os seus lucros, manter os seus lucros, e o setor público precisa das respostas imediatas, né, à pressão social, eles vêm em cima do trabalhador e da trabalhadora. Né? Nós vemos aí a situação, a gente está falando aqui particularizando a enfermagem, mas a situação ela está nas outras categorias também, da precarização do trabalho. É verdade. E aí nós já enfrentávamos isso antes, com a reforma trabalhista, com a reforma previdenciária e agora com a reforma administrativa, como disse a colega Roberta, né? E associado a isso um mundo, né, vivendo todas as crises de uma pandemia nas proporções que nós estamos vivendo. Num país onde a pandemia não está sendo levada com a seriedade pelo governo central de que deveria ser levada. As medidas de proteção aos trabalhadores, ela deveria ter sido tomada desde o início, numa organização que permitisse um eixo único de proteção ao trabalhador e à trabalhadora da saúde, particularmente da enfermagem, desde o início da pandemia. Precisou o Conselho Federal de Enfermagem, junto com os Conselhos Regionais de Enfermagem, ir para as unidades distribuir máscara, porque não tinha iniciativa dos gestores particulares, públicos e filantrópicos de proteger o trabalhador. Nós distribuímos máscara para suprir a necessidade? Não. A gente distribuiu uma atitude emergencial de proteção aos colegas, que estavam se sentindo completamente, vivenciando um completo descaso em relação à proteção do seu trabalho e à proteção de si próprio para trabalhar. Né? Então, essas questões a gente tem, né, vivenciado das dificuldades dos trabalhadores de uma forma geral e dos trabalhadores da enfermagem especificamente, de superar essa pressão que é colocada também por gestores, por patrões, para que a gente possa exercer o trabalho da enfermagem de forma qualificada. E associada a isso, o Corém tem as suas especificidades legais que nós temos obrigação de cumprir, porque nós temos, né, por lei e por fiscalização dos órgãos, o cumprimento legal de continuar fazendo regularmente as fiscalizações de rotina, para além das fiscalizações da pandemia, de atender a nossa parceria que nós temos com o Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual. Nós temos parcerias e cumprimos todas as demandas que vêm desses órgãos, e nós temos ainda que continuar fazendo com regularidade, né, o registro profissional, a organização, né, do profissional para que ele possa trabalhar. Temos de continuar vigilante em relação aos procedimentos éticos e disciplinadores do exercício profissional. Então, o Conselho Regional de Enfermagem trabalha, e eu tenho orgulho de dizer que estou, neste momento, concluindo uma gestão extremamente exitosa. Uma gestão que vai entregar à categoria não só a saúde financeira do Conselho, como toda a regularidade do seu funcionamento pleno e ainda uma belíssima sede, né, construída em convênio com o Conselho Federal de Enfermagem, com recursos doados pelo Conselho Federal de Enfermagem. E a parcela, né, deste convênio também é equivalente do Conselho Regional de Enfermagem, e com muita tranquilidade. Né? A minha maior satisfação é dizer que eu fui gestora pública na Universidade Federal de Goiás por 2 mandatos e saí de lá orgulhosa do trabalho que a nossa equipe fez com
né, a nossa liderança, equipe, durante as 2 gestões da reitoria, a professora Milka, uma enfermeira reitora, a primeira enfermeira reitora no Brasil. E estou saindo de 2 gestões do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás, também orgulhosa da equipe do plenário, da equipe de assessoria, dos trabalhadores e trabalhadoras do Corém, porque nós fizemos aquilo que nos comprometemos a fazer desde o primeiro dia de gestão. Então, essa tranquilidade é que me faz ir a público a qualquer momento, onde eu sou convidada, onde o Corém é convidado, né? Ir para as lives dizer aos colegas que a enfermagem goiana ainda precisa de muitas conquistas. Nós reconhecemos disso e sabemos. Sabemos do trabalho penoso que muitos colegas vivenciam, mas nós não estamos inertes nem de braços cruzados para defender a categoria, defender as condições de trabalho e as condições de salário. Então, recomendo a todos os colegas que se envolvam nessa campanha, porque é um passo pequeno para alguns, um passo grande para os outros, mas uma estratégia positiva de alcançarmos as 30 horas para todos os demais, né? Às vezes, a vida vai nos demonstrando que não é possível conquistarmos o maior de uma única vez. Então, vamos por degraus. E alcançarmos as 30 horas no estado de Goiás, é um degrau que a gente sobe para podermos fortalecer a luta nacional e conquistar 30 horas para todos. E aí nós estamos propondo uma campanha mesmo, Erivânio e Roberta, né? A gente já tinha trocado algumas figurinhas, né? O Fórum das 30 horas aí envolvido. Nós queremos fazer uma campanha que a sociedade saiba, porque uma outra forma de pressionar o governador é a própria sociedade, ao reconhecer o nosso trabalho, sensibilizar o governo do Estado para tal. E aí a gente quer propor, e durante essa semana, algumas atividades, como um passeio ciclístico, né, em um parque da cidade ou em torno da Praça Cívica, aí a gente pode decidir dentro do fórum qual é o melhor local, onde a enfermagem vai lá, se manifesta. Aquele passeio que nós fizemos, aquela caminhada da enfermagem que nós fizemos no lançamento do Novo Sinal, foi positivo, saiu na imprensa, e aquilo sensibilizou para o lançamento do projeto de lei. Eu acho que está na hora da gente voltar a fazer isso. E eu acho que assim, o sindicato tem outras ideias também de campanha, a Roberta pode estar explicitando aí, mas nós convidamos já os colegas para se envolverem. Sem o envolvimento da categoria, fica mais complicado sensibilizar tanto o governador quanto a sociedade para valorizar o nosso trabalho, para dar dignidade àquilo que nós fizemos e ter um reconhecimento, não só com aplausos, que a gente agradece muito o reconhecimento com os aplausos, mas precisamos ter reconhecimento objetivo, com condições de trabalho, com condições de salário, e agora, objetivamente, com as 30 horas. Muito obrigada. Então, Ivete... Coisa boa. Com você, Roberta. Então, Ivete, eu acho que isso que você disse é muito, muito pertinente, né? E o que o Erivânio falou, que às vezes as pessoas perguntam, muitos perguntam, né? Ah, mas o que essas entidades fazem? O que o sindicato faz? O que o Corém faz? Nós que estamos à frente, nós ouvimos muito isso. E eu acho que o primeiro passo, né, são as pessoas saberem quais são as entidades, o papel e a função de cada entidade da enfermagem na sua representação. Então, a gente sempre tem muitos enganos e as pessoas, às vezes, não sabem qual é o papel do Corém, não sabem qual que é o papel do sindicato, né? Não sabem qual que é o papel da ABEM, né? E misturam, né? Não sabem, inclusive, com essa dificuldade para cobrar, né, dessa entidade quando se precisa de algo. Então, o primeiro passo é que a categoria conheça as entidades e que ela saiba do papel e da função de cada entidade. A segunda coisa que eu queria colocar é que realmente nós aqui estamos à frente de entidades,
né? Nós somos muito cobrados, nós somos muito criticados, mas é exatamente o que você falou, né? Todas as ações que são feitas pelas entidades, elas estão publicizadas, elas estão nas redes sociais, né? Nós fazemos uma convocação, um chamamento, né? Por exemplo, o sindicato, nós convocamos para participar das assembleias, das deliberações, né? O Corém, todo dia que a gente abre o Facebook, o Instagram do Corém, a gente vê as notícias, né? E aí eu estou colocando já de mídias sociais, porque hoje, né, o que manda, vamos dizer assim, são as redes sociais, né? Pessoas praticamente não abrem um site para ver as notícias. E eu sempre falo também da sensação de pertencimento que a categoria precisa ter, né? Quando a gente começar a entender que o sindicato não é só aquela diretoria lá de 10 pessoas, que o Corém não é só aquela diretoria lá com titulares e suplentes, né? Quando nós entendermos que nós somos a entidade, que nós precisamos adentrar, que nós precisamos fazer parte, que nós precisamos estar, né, presentes, representando, né, aquela categoria, é que nós vamos ter força mesmo, né? E aí, como o Elivânio falou, por vários e vários momentos, né, já aconteceu de nós fazermos mobilizações, né, para irmos para Brasília e nós não termos profissionais, né, com ônibus custeado, alimentação, tudo gratuito, e nós não temos profissionais. Então, nós precisamos, né, para além de uma mobilização política da nossa categoria, né? E aí, quando a gente fala de mobilização política de categoria, política por luta, por interesse da categoria, né? Porque sem luta a gente não tem avanço, sem luta a gente não consegue nada, sem luta a gente consegue manter o que nós já temos, né? Porque aí, todos os dias a gente vê uma notícia nova, né, que ameaça os direitos que nós temos. Então, sem luta, a gente não consegue nem a manutenção dos direitos que nós já temos. Quem dirá, né, avanços nesse sentido? Então, é muito importante que os profissionais de enfermagem, né, esses 60 mil profissionais de enfermagem, né, entendam isso e se unam, né, às entidades nessas lutas, né? Agora, nessa luta do Assina Caiado, das 30 horas, né? Nas lutas dos outros projetos de lei que nós temos, do descanso, como a Ivete falou, do EAD, nas lutas dos projetos nacionais, como o projeto das 30 horas, como o projeto do piso salarial. Nós temos 3 projetos de piso salarial que tramitam na Câmara, no nível federal. Né? Como o projeto das 30 horas, como o projeto do piso salarial. Nós temos 3 projetos. Nós temos... Estão me ouvindo aí, gente? Deu interferência. Estou ouvindo. Nós temos um projeto de piso salarial, nós temos um projeto de 2015, um projeto de 2019, né? E o último projeto, que é esse agora de 2020, né? Que é o 2564 de 2020, que atrela o piso salarial à carga horária de 30 horas. Então, nós precisamos, sim, de força, de representação, de força política, para que a gente cobre a aprovação desses projetos. Né? A categoria, esses 60 mil profissionais do Estado, precisa, sim, né, de se utilizar para que esses projetos sejam aprovados. Em relação à questão do aumento, né, de gasto com folha e tudo mais, é isso que a Ivete falou. Né? Quando a gente fala em qualidade de assistência, nós estamos falando de uma carga horária digna e de um salário digno. E como, né, nós falarmos em qualidade da assistência do profissional de enfermagem, sem olhar para esse profissional e pensar na carga horária que ele está fazendo, né, duplos ou triplos vínculos que ele tem, né, e naquele salário que ele ganha. Então, a gente precisa, né, pensar em todo o contexto, né, para pensar na qualidade da assistência. E isso não é gasto, né, isso é investimento. Investimento no profissional, investimento na qualidade de vida e investimento na qualidade da assistência de enfermagem daquela instituição. E
eu acho que eu queria dizer que eu fico muito feliz, Ivete, em ter você à frente do Corém nessas duas gestões. Você é, sem dúvida alguma, um exemplo para todos nós. Você, à frente do Corém, fez mudanças importantíssimas. Você é uma mulher forte, de garra, você é uma mulher extremamente representativa, né, que já esteve em todas as entidades, né, desse estado, tem uma experiência extremamente vasta, e o Corém, com certeza, teve muitos e muitos e muitos avanços com você, né, nessa gestão, nessas duas gestões, né? E nós sabemos que seu mandato se encerra agora, no final do ano, mas eu só queria te dizer que para nós foi um ganho muito grande ter você à frente dessa entidade, e você realmente mostra a sua cara, você realmente consegue mobilizar, né, toda uma equipe e consegue fazer com que as entidades se deem as mãos e caminhem juntas, né, em prol dos avanços da enfermagem. Muito obrigada, obrigada pela participação. Tem um texto do Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas, que ele diz o seguinte: é junto dos bons que a gente fica melhor, né? E eu fico muito feliz de estar, né, com vocês, de estar junto com a Ivete, com o Erivane, com as representações, com as entidades, né? Porque vocês são muito bons e a categoria, né, só tem a ganhar com isso. Nós só temos a ganhar com isso, com essa representação. É isso, Erivane. Se tiver alguma pergunta, se você quiser ir devolvendo, não sei como é que você vai fazer. Roberta, obrigado. Eu já vou partir para as considerações finais, mas não podendo esquecer de agradecer a participação de todos que estão no momento ao vivo e também aqueles que depois a gente sabe que muitos estão no plantão, né? Ou estão em outras atividades, considerando que mais de 90%, ou pode ser até mais, da nossa classe da enfermagem, profissionais da enfermagem, sendo mulheres, né? Elas têm os seus compromissos. Nós estamos falando aqui da jornada 30 horas, mas nós sabemos que a enfermagem ela não se limita só nas 30 horas. Então, assim, não poderíamos deixar de agradecer todas essas pessoas, todos e todas que estão participando neste momento e que irão também ser alcançados com esta live que eu estou assim, achando muito produtivo e não canso de me dizer que eu sou filhote de vocês, né? Nessa luta toda aí, eu aprendo muito com vocês. Eu estava em stand-by aí nos meus plantões, aquela coisa toda, mas depois eu entrei para o sindicato e eu pude ter essa oportunidade de aproximar, né? De dar um abraço, de tocar na mão, chorar juntos, porque nós sabemos que a vida não é fácil numa frente de instituição igual o Corém e numa frente dos nossos sindicatos igual o CIEG e o Sim Saúde. Sendo assim, eu não poderia deixar também de fazer minhas considerações finais com uma tamanha provocação. E a provocação, ela vem assim: sancionar essa lei é corrigir um dos erros históricos com a saúde do estado de Goiás. No que vem fazendo e continuando com que haja servidores e trabalhadoras nas unidades com jornada de trabalho desumana. Penso que isso significa a correção de um erro histórico que o governo do PSDB cometeu e que cabe o governador Ronaldo Caiado estar com esta oportunidade de corrigir esses erros que muitas das vezes podem valer até a vida, né? Não quero aqui criar nenhum sensacionalismo, nem fazer nenhumas acusações levianas contra ninguém, mas nós temos posições e sentimos o sofrimento da categoria. Diante disso, como já foi mencionado, o Centro de Saúde, junto com a CNPSS, dentro do fórum, que tem essa disposição também de estar junto com toda a categoria. Por ser o nosso Centro de Saúde, o Sindicato de Ramos, nós não rejeitamos no momento algum
onde estamos juntos, e por isso estamos felizes, né, com essas contribuições que a professora Ivete traz, que a enfermeira Roberta também compartilha conosco. Outra consideração que eu poderia estar trazendo também para a gente encerrar essa live é de não esquecer que nós estamos num processo eleitoral. Nós estamos nas eleições de 2020. E, para mim, é um momento de dupla cidadania, né? A cidadania de ser um brasileiro, né, que tem as eleições fora aí para prefeitos e vereadores, que as nossas escolhas sejam as escolhas de pessoas que realmente possam, primeiro, honrar todas as pessoas que irão ser representadas pela sua escolha e que também que respeite a saúde. É o que nós esperamos. E a outra eleição, que a própria Ivete veio falando do histórico, e eu concordo, porque a gente tem acompanhado a atuação do Corém e a luta que o Corém tem feito, e sabendo também da história de construção do Corém, nesse Corém democrático, participativo, né, inclusivo, né? Então, assim, as eleições do Corém em Goiás, que nas considerações finais, mesmo, para nós finalizar a nossa live, a professora Ivete vai ter mais propriedade de poder falar sobre esse processo de eleição 2020. Então, nas minhas considerações finais, não poderia deixar de estar falando desse processo democrático que nos envolve como categoria e que nos envolve também como cidadão dentro da sociedade. Para mais, sem delongas, logo em seguida, depois do encerramento dessa transmissão, a gente vai fazer uns pequenos detalhes de sistematização dessa live para poder a gente fechar aí essas propostas de atos e movimentos que a gente vai estar fazendo em prol da categoria da enfermagem. E para poder realmente finalizar mesmo, para mim, eu acho de grande valia quando a gente pode fazer pelo outro. E quando eu digo isso, fazer pelo outro, para nós chegarmos no ano de 2020, o ano da enfermagem, a gente sabe os tempos que a enfermagem vem lutando para poder ocupar os espaços e pela dignidade. Então, quando a gente fala de piso salarial, repouso digno, jornada de trabalho, realmente não há dicotomia. Isso tudo se acampa, e é muito importante que quando nós estamos falando de enfermagem, nós estamos falando de nossos familiares, de nossos amigos, de pacientes, de pessoas que talvez nem nos conhecem, mas a gente sabe que, para nós, cada ser humano, ele, na sua integralidade, tem uma importância muito grande para a categoria da enfermagem. Então, sendo assim, para os mais de 60 mil, especificamente aqui em Goiás, profissionais da enfermagem, nós temos muito a fazer pela enfermagem brasileira, porque nós somos o Estado que está mais próximo da capital federal, onde toma decisão, onde a nossa pauta da jornada 30 horas está aguardando só entrar na ordem do dia para poder ser votado. Então, eu faço este apelo e este clamor de nós podermos ter esse entendimento que quando nós temos o apoio logístico do Conselho, quando nós temos apoio logístico junto com as outras entidades, a importância de ocupar Brasília. Eu digo isso porque, breve, eu sou uma das pessoas que torço para que, quando nós já tivermos já a vacina, que vai ser também um trabalho que a enfermagem vai contribuir muito, né, na questão do processo de imunização, isso não desassocia das nossas atribuições. Então, assim, enquanto logo nós já tivermos as vacinas, nós iremos estar ocupando as ruas novamente. E ocupar Brasília com a enfermagem é o momento de nós podermos defender a vida da sociedade e a vida da classe. Sendo assim, eu devolvo a palavra para a Ivete fazer suas considerações finais, logo em seguida a Roberta, e encerrando o sinal de transmissão, a gente faz uma sistematização
deste trabalho da agora de manhã. Obrigado a todos e todas. Ivete? Não tendo Ivete agora, com você, Roberto. Obrigada. Estava fechado o Sim, microfone. voltou. Desculpa, Ivete. Não, eu desliguei para não haver interferência. Retomo aqui agradecendo ao Sind Saúde pela oportunidade, né, de a gente vir aqui conversar com esse público já semanal aí do sindicato e da área de saúde. Agradecer aos profissionais que nos acompanharam e que têm participado das mobilizações, tem sido importante, tem tido um sucesso imenso a campanha Assina Caiado. Vamos intensificá-la, e isso é necessário. Aprovar as 30 horas no estado de Goiás tem um grande significado para a pressão no Congresso Nacional. As entidades nacionalmente já se articularam, já solicitaram, estiveram com o Rodrigo Maia, solicitaram para ele a urgência de tramitação dessa pauta da enfermagem no plenário. Precisaremos ir até o presidente do Senado Federal, enquanto entidades articuladas, para que também lá possa ser sancionado sem nenhum contratempo. Enfim, as articulações nacionais estão sendo feitas e as regionais também. Já pedimos ao deputado que foi o autor do projeto de lei, que é da base do governo Caiado, uma reunião do governador com as entidades de enfermagem. Estamos aguardando este retorno. Nós iremos até o Caiado para que ele nos receba e a gente, mais uma vez, coloque, né, presencialmente para ele a necessidade de sancionar esse projeto de lei. Então, agradecemos a todos que têm se mobilizado e têm nos apoiado para isso. Né? Aqueles que tradicionalmente nos apoiam e aqueles que estão chegando agora. Sejam sempre bem-vindos. Né? A enfermagem precisa do apoio de todos para que isso aconteça. E agradecer, Ivânia, você pela sua magistral condução aqui dessa live. Você disse que era aprendiz, não é nada, você já está sendo mestre. Tá? Então, conduzindo muito bem, nos dando a liberdade para falar à vontade. Né? E dizer, você ressaltou aí, nós estamos no Conselho Regional de Enfermagem em processo eleitoral, está sendo conduzido com toda a lisura pertinente, né, ao órgão, com acompanhamento do Conselho Federal de Enfermagem, e a eleição será dia 8 de novembro, por 24 horas via internet. Nós já encaminhamos ao Conselho Federal a base de dados do Conselho Regional, lá será feito todas as providências do ponto de vista do controle da informática, da segurança. Não é o primeiro processo que nós teremos via internet, né? E aí os procedimentos serão repassados. Nós já temos uma cartilha publicizada no site, nas redes sociais, sobre o voto pela internet, e todos os profissionais de enfermagem que estejam adimplentes com a anuidade do ano em curso, eles terão o direito a exercer a sua cidadania profissional e votar. Né? Então, o processo eleitoral ele está em curso, ele começou em janeiro, teve uma interrupção naquele primeiro momento, né, de lockdown aí da pandemia, mas retomou, né, com a tranquilidade de um processo democrático e transparente, e quem que estiver participando deste processo eleitoral saiba que a gestão do Conselho Regional de Enfermagem tem tido um cuidado, né, para que a Comissão Eleitoral trabalhe com tranquilidade, que o Conselho Federal de Enfermagem acompanhe todo o processo com a transparência necessária a qualquer processo democrático. Então, é isso que nós queríamos deixar de recado em relação às eleições. E em relação à mobilização das 30 horas, já falamos bastante, né? E vamos organizar aí esse passeio para que a enfermagem vá à rua e se manifeste e sensibilize a sociedade para nos ajudar a sancionar esse projeto de lei lá no Executivo.
E obrigada, Roberta, por estar participando aqui conosco. As suas palavras me deixaram extremamente emocionada, né? Eu tenho 40 anos da enfermagem, tudo que sou e que tenho eu devo a esta profissão, que honradamente conquistei, eu devo a esta profissão. Trabalhei na assistência, na docência, na gestão, tive a oportunidade de passar por todas as possibilidades, né, de atuação quanto enfermeira, e a minha contribuição para a categoria sempre foi além do procedimento de trabalho, né? Sempre busquei estar contribuindo com a categoria nas outras áreas do envolvimento para a melhoria das condições de trabalho, para a melhoria dos processos de trabalho na enfermagem, enfim. Faço isso por paixão, né? A enfermagem, ela se tivesse de começar, eu começaria de novo, porque a enfermagem é a minha opção de vida enquanto profissional. Eu quis ser enfermeira e exerci a enfermagem com todo o profissionalismo e envolvimento que me coube. E estou aposentada, mas continuo sendo enfermeira. Sou enfermeira remida, não desfiz a minha inscrição do conselho em momento algum, porque eu continuo sendo e serei até, né, os últimos dias da minha existência terrena, enfermeira. Gosto de dizer que sou enfermeira e exerço com propriedade a minha profissão. E muito obrigada, você é muito generosa. Um abraço a todos e a todas, um abraço, Arivânio. E muito obrigada mais uma vez ao Cindy Saúde por essa oportunidade de conversar com os profissionais de enfermagem aqui pela telinha. Então, muito bom. Gostaria de agradecer essa oportunidade, agradecer mais uma vez o Cindy Saúde, né, pela promoção dessa live, agradecer o Erivânio por essa condução, excelente condução, viu, companheiro? Agradecer a Ivete, dizer que não é generosidade, não, é gratidão, reconhecimento mesmo, viu, Ivete? Pela sua figura, pela sua importância. Agradecer a todos que acompanharam essa live. Ela vai ficar disponível, né, no Facebook do Cindy Saúde. Quem não pôde acompanhar agora tem oportunidade de ver depois. Dizer que nós iremos informar sobre, né, as movimentações que nós faremos, sobre o passeio ciclístico, sobre as movimentações nas redes sociais, né? Entrem nas nossas redes sociais, né? Segue.enfermeiro, Cindy Saúde, Corém Goiás, acompanhem, né, as nossas movimentações, acompanhem os nossos chamados, porque essas mobilizações, elas se iniciarão nas redes sociais, né? Os chamados, inclusive, para as mobilizações presenciais, né, vamos dizer assim, para os atos, né, e as mobilizações nas redes sociais com a hashtag Assina Caiado. Né? Então, vamos compartilhando, vamos marcar o governador, vamos fazer uma pressão mesmo, gente. Vamos fazer pressão enquanto categoria. Isso é muito importante. Os olhos hoje estão aqui, né, nas mídias sociais. Né? Os olhos são virtuais. Então, a gente precisa fazer essa mobilização, essa pressão, né? Pensar também, né, nessa proximidade de eleição, né? Quem são esses candidatos que nós estamos votando, se eles realmente nos representam a categoria, né? Se eu posso me recorrer a eles, quem são eles, né? Então, votar com consciência, né? E que esse votar com consciência, né? A gente fala da politização da categoria, né? Que é extremamente importante, né? Para que a gente consiga cobrar, para que a gente consiga colocar os nossos projetos de lei em votação, né? Para que a gente tenha força e representação política, né? Afinal, nós somos 1% da população brasileira, né? E 1% da população brasileira precisa ter força. E é por isso que a gente precisa se organizar politicamente para poder cobrar e conseguir avanços. Eu agradeço
Agradeço todos que acompanharam, agradeço Erivânio e Ivete, e dizer que nós estamos sempre à disposição, né, de toda a categoria, de todos os enfermeiros, né, e torcendo para que seja sancionado, né, e lutando para que nós continuemos tendo avanços na nossa categoria. Muito obrigada, Erivânio, muito obrigada. Obrigado, parabéns a todos e todas.